Começamos? Bom dia, pessoal. Quarta-feira, 12 horas, é dia de... Oxe, que danada é isso? Tudo bem com vocês? Excelente. Cheguei, hein? E cheguei, como de costume, para cima, alegre, porque como todos vocês sabem, eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de conduzir mais um episódio do nosso projeto. Oxe, que danada é isso? Porque eu sempre tenho uma possibilidade de ajudar, de trazer conteúdo, de trazer conhecimento, que essa é a proposta do nosso projeto. Fazer uma menção honrosa. Ontem, quem nos acompanha, quem acompanha a Office, sabe que a gente conduziu o evento sobre inteligência emocional. E duas palavras resumem o dia de ontem. Primeiro, gratidão. Gratidão pelas pessoas que contribuíram para que efetivamente esse evento pudesse acontecer. E a segunda é sucesso. O evento só ocorreu e ocorreu da forma como aconteceu, e todo o sucesso é decorrente da participação de cada um de vocês nesse projeto. Então, vou abrir um parênteses aqui para mais uma vez agradecer a participação de todo mundo, porque mais uma vez ontem a gente trouxe conteúdo, conhecimento, informação, e esse sempre será um dos propósitos da Office, certo? Hoje não é diferente, né? O projeto hoje, que danada é isso, ele tem essa pegada do conteúdo, e hoje a gente vai falar sobre assuntos que inicialmente parecem distintos, mas que no frigir dos ovos eles acabam sendo complementares. A gente vai falar sobre administração, a gente vai falar sobre empreendedorismo e a gente vai falar sobre arbitragem. Pois é, meus queridos, nós vamos falar hoje sobre arbitragem. De que maneira essas habilidades, esses conhecimentos, eles podem ser correlacionados e, por consequência, transformar você, num profissional disputadíssimo pelo mercado. O especialista que a gente vai trazer hoje também não foge à regra. Destaque, sucesso. Michelangelo Júnior é que vai trocar uma ideia com a gente a respeito dessa temática e de que maneira esses conhecimentos eles podem ser concatenados. Chega de conversa fiada, vamos chamar quem interessa. Produção, por favor, me ajuda a colocar Michelangelo Júnior na nossa conversa. Produção 1, produção 2, produção deu uma dormida agora, hein? Vamos lá, produção. Todo mundo aí, tentando se recuperar do evento de ontem, horas, né? E finalizado o evento, você tem que fazer todo aquele trabalho de organização. A produção deu uma cochilada agora, mas já chegou. Alô, Michelangelo! Agora sim. Me ouve bem? Me ouve bem? Perfeito, escuto sim. Tudo bem, Michelangelo? Prazer tê-lo aqui no nosso projeto hoje, que danada é isso. Fiquei muito feliz, fiquei muito contente com a possibilidade da gente discutir sobre arbitragem, né? Eu, particularmente, sou um amante do futebol e quando surgiu essa possibilidade da gente tentar relacionar esses conhecimentos aparentemente tão distintos, fiquei muito feliz. Então, desde já, eu agradeço a tua disponibilidade em ter aceito de imediato o nosso convite. Assim, eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a arbitragem, né? A gente não está acostumado muito a falar sobre essa parte do esporte que é fundamental. E, assim, uma alegria muito grande também de estar falando com vocês, até porque eu conheci vocês através de uma ação social, né, o que eu valorizo bastante. E, inclusive, também estou esperando abrir a turma aí de declaração de imposto de renda, como eu já havia falado antes. Tenho interesse também para a gente conversar sobre esse assunto, que é bastante interessante e necessário, né, cada dia mais. E é isso, vamos lá. Espero suprir a necessidade de vocês aí com Não, o que eu sem posso dúvida. falar. E você falou dessa questão do imposto de renda. A gente sempre projeta o imposto de renda para o ano que vem, né? Chegar o ano que vem, o brasileiro tem essa pegada, né? O ano que vem, quando chegar em maio, junho, dependendo da prorrogação, eu vou pensar na questão do imposto de renda. Mas aí um desabafo do contador. Pense no imposto de renda durante todo o transcorrer do ano. E lá na frente, quando efetivamente chegar o momento de você declarar suas movimentações para o leão, você já vai estar com tudo organizado e pronto para fazer isso de imediato. Só um desabafo, ok? Muito obrigado. Vamos lá. O que eu queria conversar com você?
Uma das questões que move, digamos assim, o empreendedor é a questão do propósito, né? As pessoas têm um sonho, esse sonho eles são materializados em propósitos e a partir daí você tenta correr atrás para que efetivamente isso se realize. Só que tem uma questão do correr atrás, né? Você vai ter que agir, você vai ter que se mover em algum momento para que efetivamente você tenha atitudes transformadoras e, por consequência, chegue o seu objetivo. Quando foi apresentada a possibilidade de conversar com você, Letícia, que é a pessoa da produção, me disse, Diego, ele sugeriu a gente conversar sobre administração, sobre empreendedorismo, sobre arbitragem, ver de que maneira isso pode se correlacionar. Eu achei isso interessantíssimo. E vem justamente o interesse da minha pergunta. O que levou você a se especializar ou a se formar em áreas aparentemente tão distintas, mas quando a gente vai discutir no detalhe, elas acabam se complementando? Foi a busca incessante pelo conhecimento, ou seja, a busca de sempre querer se desenvolver pessoalmente, profissionalmente? Então, o que você falou faz todo sentido em relação a gente pegar um pouco de cada parte, né? E se a gente vê de uma forma geral, a arbitragem, o que eu estudei, o que eu desempenho hoje também, tá uma coisa linkada à outra, uma necessidade linkada à outra. Quando a arbitragem surgiu para mim, eu tinha acabado de sair do ensino médio da escola, e assim, para quem é da arbitragem sabe que é muito difícil de conciliar a arbitragem com atividades. É muito difícil, né, que sejam outras, porque a arbitragem leva muito do seu tempo. Por exemplo, às vezes eu estou escalado em jogos da CBF e, assim, é dependente disso 3 dias no mínimo. Por exemplo, eu estou no jogo, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então eu saio na sexta, o jogo é no sábado e eu volto no domingo. Mas quando isso acontece na semana, o jogo é na quarta-feira, eu preciso sair na terça, tem a quarta-feira e a quinta-feira é o dia que eu volto. Então, para você trabalhar assalariado, para você trabalhar com CLT, é muito difícil. Então, dentro disso, eu fiz um projeto de vida, sim, né, porque a arbitragem é um projeto de vida diferente do que o cotidiano está acostumado, em relação ao que eu poderia desempenhar para a arbitragem e fora da arbitragem, sem que não tivesse atropelos no meio do caminho. E na administração eu consegui isso. E o que tu fala é fundamental, é o que eu tento levar para a arbitragem e para a parte de empreendedorismo, é justamente a parte do conhecimento, habilidade e atitude, foi o que você falou. Né? Que a gente, mais de uma vez, o chá que a gente conhece, de procurar o conhecimento, procurar conhecimento. A habilidade nem sempre a gente nasce com ela, mas a gente consegue construir através da repetição. E a atitude e conhecimento, para mim, são a base fundamental para você conquistar qualquer coisa na sua vida. E na arbitragem e para a parte de empreendedorismo, você conhece muito bem, sabe que são necessárias. Cara, além de você buscar sempre o conhecimento, de você agir em busca dele. E agir em relação ao que a sociedade precisa. Isso. Tá me ouvindo? Ah, não, beleza. Ok. Não, na verdade, você traz conceitos que são de extrema relevância para o empreendedor, para a pessoa que quer evoluir profissionalmente. O primeiro, eu acho que o conceito que você traz é escolha. Né? As pessoas, sejam elas empreendedoras ou não, elas têm que fazer escolhas na vida. E dentre as escolhas que fizerem, tem que estar muito claro para elas que existem pontos positivos, ou seja, pontos que você vai conseguir desenvolver, e outras questões que você vai ter que abrir mão. Toda escolha pressupõe abrir mão de um outro contexto. Então, quando você traz para mim, olha, eu não consigo conciliar os dois, eu vou ter que buscar uma outra forma, você efetivamente está trazendo esse conceito de escolha. E essa ideia do chá, o chá é sensacional. Essa questão da busca incessante pelo conhecimento, ou seja, a pessoa tem que estar sempre em busca de algo novo, se aperfeiçoar para efetivamente sempre entregar o melhor dentro daquilo que ela definiu como propósito. A questão da habilidade, você também traz uma questão interessantíssima. A habilidade não é algo inata. Né? Você não nasce com isso. Grande parte das habilidades, ou a grande maioria das habilidades, elas podem ser desenvolvidas. Muita gente tem restrição em relação à liderança. Eu não sou um líder. Não, você pode efetivamente não estar na condição de líder, mas você pode desenvolver as características, os conceitos, as ideias, para que efetivamente você venha a ser
um grande líder. E, por fim, a atitude, né? Você tem que ter uma atitude transformadora. Você tem que agir para que efetivamente tudo que você pensa, aquilo aconteça. Porque ficar aguardando que o acaso, de alguma forma, lhe ajude para que aquilo venha a acontecer, é muito pouco provável que efetivamente se realize. Mas a minha segunda pergunta é especificamente em relação à arbitragem. Né? Como eu disse, eu sou um amante do futebol. E hoje, quando a gente fala de futebol e arbitragem, a primeira expressão que vem à nossa mente é VAR, sem sombra de dúvida. Mas polêmicas à parte, né? Polêmicas à parte, sem sombra de dúvida, o VAR é um avanço. Ou seja, o VAR chegou e foi implementado no sentido de auxiliar, de ajudar, de evoluir de alguma forma essa questão do futebol. Fazendo esse paralelo com o empreendedorismo, de que maneira você acredita que pensar fora da caixa, ou seja, sempre visando trazer inovação, pode ajudar o empreendedor, o administrador a decolar na sua carreira, ou seja, a evoluir nesse processo? Assim, pode até parecer repetitivo, né? Mas a situação de inovar, cara, é fundamental em tudo que você faz na sua vida, né? Porque se você entra numa zona de conforto, vai ser sempre mais do mesmo, né? Sempre mais do mesmo, mais do mesmo. A gente fazendo parâmetro em relação ao VAR e o que a gente pode trazer para o cotidiano da gente é que realmente o VAR veio para ficar, o VAR é uma inovação de acordo com o que o olho humano não consegue ver. E o que é que a gente pode trazer isso para a parte da gente empreender? Cara, o que é que a gente pode trazer de novo? O que é que a gente pode fazer do que já existe um pouco diferente para a gente entregar uma coisa nova que a sociedade não tem ainda ou ela não consegue apreciar no momento? E é isso que a gente tem que levar em consideração. O VAR em si, para muita gente que tem dificuldade em relação a entender a área de atuação direta do VAR, a gente usa o VAR em 4 situações específicas no campo de jogo. Nas situações de erro de identificação, quando um jogador recebe um cartão amarelo ou vermelho e não é o jogador correto, certo? Em situações de cartão vermelho direto, né? Quando tem uma entrada muito forte, que o árbitro expulsa ou não expulsa o jogador, tem, tem que ser feita a checagem e se tiver algo de errado no campo, ser feita a revisão. Tem a situação de pênalti ou não pênalti, a depender de como seja, e gol ou não gol. Isso é o que traz a atuação do árbitro de vídeo em si e suas variações, né? Porque eu costumo dizer, como na vida, a arbitragem é muito mais do que interpretativa. Por isso que causa tanta situação de um jogo foi de uma forma, de outro jogo foi de outra forma, mesmo parecendo uma situação muito parecida, né? Por isso que há essa situação de poderia ser diferente, a gente poderia ter uma padronização, mas é interpretativo, cara, como tudo na vida. E o que tu pode trazer isso para o cotidiano em relação a empreender é justamente isso, buscar alternativas diferentes do que o mercado já te oferece, para que você se torne único, pelo menos para uma parte da sociedade. Você se tornando único para uma determinada parte das pessoas, você consegue entregar um serviço que a maioria das pessoas não consegue entregar. Eu acho que isso que a gente pode linkar diretamente em busca de, vamos tentar sair dessa zona de conforto para que a gente consiga entregar às pessoas o que elas precisam de uma forma diferente e que só você sabe fazer. E quando alguém vier a fazer algo que é parecido com o que você faz, você busque cada vez mais outras alternativas para entregar um melhor serviço ao seu cliente. Perfeito. Dentro ainda desse conceito de inovar, as pessoas acreditam que inovar necessariamente é criar algo novo, né? Algo que não existe. Então, e como você colocou muito bem, necessariamente não precisa ser essa linha de raciocínio. Às vezes o produto, o serviço, ele já existe, mas a pessoa que criou, que desenvolveu inicialmente, não percebeu de fato qual a necessidade daquele público ou está direcionando aquilo que foi criado para um público que de fato não é o público-alvo dele. Então, o inovar também abarca essa questão de você melhorar aquilo que efetivamente já existe, pensando em atender a necessidade do outro. Eu acho que o foco de inovar é esse, é criar um produto, um serviço que vise sempre atender ou resolver um problema
do outro naquele respectivo momento. E dentro dessa questão do VAR, que você, como eu disse, o fato é uma realidade. Desculpa, o VAR é uma realidade, né? É uma questão que veio que foi implantada e que visa a melhoria dessas checagens, como você colocou muito bem. Mas como todo e qualquer processo, ele tem que ser reavaliado, né? Ele tem que ser verificado para que se ajuste possíveis déficits no sentido de se aplicar novamente. Na primeira pergunta, você trouxe o chá. E agora eu vou trazer uma outra sigla da administração, que é o PDCA. Né? É você planejar, é você executar e, porventura, checar para ver se há ou não a necessidade de se fazer uma correção para que se coloque novamente em prática aquele implemento, aquela tecnologia que, como eu disse, desde já visa ajudar a evoluir esse processo de arbitragem. Mas cá para nós, aqui é bate-papo de boleiro mesmo. O pessoal disse que o Brasil hoje se utiliza de uma tecnologia abaixo do que se faz nas outras ligas europeias, internacionais, ou que a FIFA vai colocar lá na Copa do Mundo. É verídico isso? É fato isso? Assim, só voltando um pouquinho antes de responder essa tua pergunta, Perfeito, perfeito. quem, assim, num processo até do PDCA e de uma construção, principalmente para o pessoal que está começando agora, o mais difícil é em relação ao controle, né? A gente controlar é o mais difícil, é o ponto mais difícil que a gente tem cada vez mais buscar alternativas para a gente conseguir crescer. Se a gente conseguir controlar, com certeza a gente consegue crescer até de uma forma mais rápida. Em relação à tecnologia, cara, né, no Brasil são duas empresas que fornecem o material do VAR aqui em relação às linhas, às câmeras e tudo mais. E assim, na Copa do Mundo e nos países de primeiro mundo, a tecnologia, a gente leva em consideração sim o que acontece fora do país de acordo com a necessidade do Brasil. Na Copa do Mundo, que sempre, se você parar para perceber, toda a Copa do Mundo ele vem com alguma coisa pioneira, alguma situação pioneira. Inclusive, na Copa do Mundo agora vai ter, em relação à linha de impedimento, vai ter aquela situação 3D, que um jogador, se estiver em posição de impedimento, já ao vivo lá vai mostrar, é como se fosse um laser, né? O jogador tá, sei lá, com a cabeça à frente. Se ele tiver com a cabeça à frente, a partir da linha e o parâmetro que eles vão tirar, a partir da tecnologia que eles vão usar, ele consegue traçar a linha lá e mostra o que é que está na frente. Ele consegue mostrar lá o que é que está na frente. Por exemplo, se a cabeça do jogador está na frente do penúltimo defensor, ele, através desse sensor, ele vai mostrar para a sociedade em tempo real o que está à frente, o que está considerando como posição de impedimento. Entendeu? Isso é uma coisa extraordinária. E assim, para chegar a isso, às demais ligas no mundo, isso vai demorar um pouco. A gente tem que levar em consideração que não são todos os países, sim, a maioria dos países de primeiro mundo já usam a tecnologia, mas países sul-americanos até pouco tempo atrás não usavam a tecnologia do VAR, como no Brasil usa. E o Brasil foi um dos primeiros a usar a tecnologia do VAR nas 4 divisões, porque agora na Série D e na Série C já tem o uso do árbitro de vídeo, entendeu? Antes era só, no começo era só primeiro começou na Copa do Brasil, depois migrou e começou na Série A do Brasileiro. Depois, Copa do Brasil, Série A e Série B. Pouco tempo depois, Série C e agora Série D também. E, como eu te falei, em relação ao avanço dessa tecnologia, demora um tempo para chegar aqui. E, assim, mas acredito que... Porque, Diego, a gente tem que levar em consideração, cara, o custo disso, né? Eu ia perguntar justamente isso agora. A gente está falando, claro que em valores absolutos, assim, a gente está falando de quanto para que você possa implantar numa partida o sistema do VAR? Cara, Valores assim, absolutos. eu não tenho o valor exato, sabe? Eu não tenho com exatidão o valor. Mas aí ele varia, em média, só essa contribuição de um VAR simples, um VAR Lite, por exemplo, de mais de 30 mil reais no jogo. Entendeu? Um VAR Lite que eu falo. Eu não falo com todas as câmeras, com todas as posições de um Série A do brasileiro, por exemplo. Ou de um jogo, por exemplo, de Copa do Mundo. Quanto pode custar isso? Entendeu? E os clubes no Brasil, eles sofrem muito com a parte financeira, cara. Muito. Aí você imagina um time de Série D, né?
que tem a necessidade de colocar um jogo com árbitro de vídeo no campo dele, a depender também do campo, porque veja só, não é o simples fato de ter um terreno, um campo de jogo, que lá tem condições para trabalhar o árbitro de vídeo. Às vezes não tem, a depender das posições da câmera, de como é feito o campo, das linhas traçadas. Tem campo que não suporta isso. Tem campo aqui no Brasil que ele não consegue. Tem campo que é maior, tem campo que é menor, entendeu? Mesmo a gente tentando padronizar o máximo que a gente pode, não consegue de uma forma geral isso. Por isso que tem essa dificuldade em relação... A gente poderia usar... Em São Paulo foi feito na segunda divisão do Campeonato de São Paulo, e acredito que vai se perpetuar isso. Colocou um VAR Lite, cara, que é um VAR que tem uma câmera no meio de campo e uma câmera de impedimento de cada lado, que é justamente para tentar usufruir em cima disso. E, tipo, não são câmeras que conseguem pegar, por exemplo, um pênalti na diagonal do árbitro do outro lado, cara. Entendeu? Isso consegue baratear. Isso consegue baratear o uso da ferramenta. Mas não é da mesma forma que, como eu falei, uma operação grande, uma operação que tem câmera em cima, e mesmo assim ainda acontece de muitas vezes, como é algo interpretativo, de passar para a maioria das pessoas que estão assistindo com a decisão errada. Perfeito. E aí, fazendo mais uma vez dentro da explicação que você colocou brilhantemente em relação à estrutura do VAR, o custo que está envolvido, a gente pode fazer mais uma vez um paralelo com a questão do administrar e do empreender. De uma maneira geral, as empresas elas são compostas, a princípio, por três elementos, digamos assim. Pessoas, processos, que você colocou muito bem, que é aquela questão do controle, do acompanhamento, e a tecnologia. Mas a gente tem que ter em mente e você precisa saber em que estágio efetivamente você está para que você possa implementar esses três elementos. Não adianta eu trazer uma tecnologia top que vai ser aplicada na Copa do Mundo para um jogo de Série D. Por quê? Porque você tem limitações do ponto de vista de área, de terreno, ou seja, o campo não comporta toda aquela tecnologia. Você tem uma limitação do ponto de vista de custo, né, já que você não vai ter condições de arcar com todo aquele aparato que a tecnologia exige. Então, cabe aí um insight para você, empreendedor. Você tem que pensar sempre nessas questões da empresa. Ao fato de você ser pequeno não significa dizer que você não deva pensar em processos, em pessoas, em tecnologia. Mas você tem que entender em que estágio efetivamente você está para que você possa pensar em algo que se aplique, que se adeque à sua realidade. E à medida que você for crescendo, à medida que você for evoluindo, automaticamente você vai fazendo os ajustes necessários. E assim, Vou falar. Isso que você falou é bastante importante. A gente pode colocar assim, ligar uma coisa a outra. Por exemplo, se for tem um time de futebol, um time do interior daqui de Pernambuco, por exemplo. O estádio dele não tem capacidade para justamente ter essa situação do VAR. A gente pode levar isso para a empresa se a gente não tiver uma coisa bem montada. Ele não tem isso, tá? Para ele mandar esse jogo, e tem que existir a tecnologia, segundo, por exemplo, um regulamento de campeonato, que a partir da semifinal tem que ter o VAR. Mas se o estádio da equipe não tiver suporte para isso, ele vai ter que tirar o jogo da cidade dele, que vai ter a renda do público, que ele vai oportunizar pessoas a trabalharem lá no redor do estádio ou dentro do estádio, né? Ele vai ter que trazer esse jogo para um lugar que possa ter capacidade e ter a oportunidade de ter isso. Então, vamos colocar, ele traz para a Arena de Pernambuco o jogo, tá? O clube, além de toda a situação, vai ter que pagar o aluguel da Arena de Pernambuco, ele vai ter que pagar a instalação do VAR, além de todas as outras despesas que ele tem, de transporte, de pessoas e tudo mais. E é isso que a gente tem que levar em consideração, o que acontece numa empresa também, cara. Se não tiver um planejamento, se não tiver uma coisa bem equiparada, pode acontecer do mesmo. Se você for pego, é isso que eu sempre falo, a gente, mesmo não sabendo o que pode acontecer, tentar ao máximo não ser pego de surpresa. Tá preparado cada vez mais. E quando acontecer alguma coisa que a gente não saiba resolver, a gente, através do conhecimento, a gente consiga linkar uma coisa na outra para dar uma resolução final. Porque a gente não pode ficar de mãos atadas. Se a gente ficar de mãos atadas, a gente vai esperar o mais do mesmo que a gente estava conversando do começo. E a gente não vai conseguir resolver e a gente vai perder, o cliente vai perder a oportunidade, né? A oportunidade é muito importante também, a gente tem que estar atento a isso. A
oportunidade, não perder a oportunidade, não esperar para depois. E é isso que a gente pode intercalar. O que pode acontecer com um clube ou com um árbitro de futebol, se ele não estiver preparado. Né? Por exemplo, se eu levo o mesmo padrão para o jogo e a equipe tiver com a cor igual ao meu padrão, se eu não tiver com a segunda opção ou com um pensamento para além do que pode acontecer, pode ser pego de surpresa e atrapalhar tudo que pode acontecer no futuro, né? Exatamente. Na verdade, é estar preparado para as oportunidades que a vida vai lhe dando, seja do ponto de vista pessoal ou profissional, né? Aquela ideia, não, foi sorte, foi o acaso, não existe. Você tem que estar preparado, a vida vai lhe dar oportunidade, às vezes pode ser só uma, né? É aquela oportunidade que se você não agarrar, você não vai conseguir evoluir, por consequência, vai continuar fazendo sempre a mesma coisa, o mesmo, do mesmo, como você colocou. Nada é por acaso, né, cara? Nada é por Isso, acaso, velho. exatamente. A pessoa está pensando que fez alguma coisa, acorda todo dia de 4 da manhã para ir trabalhar e dorme de quase meia-noite. Não é por acaso. A gente não pode. Se a gente for pensar em desistir porque a gente está dormindo muito tarde, acordando muito cedo, e a gente não está vendo um retorno imediato, porque o problema do brasileiro é isso. O grande problema do brasileiro é querer fazer algo e esperar por isso já amanhã ou hoje mesmo. Se a gente se tiver uma preparação mental diferente em relação ao que a gente pode fazer hoje, que no futuro a gente vai conseguir tirar alguma coisa disso, a gente consegue mudar um pouco em relação até essa situação de inovação, de preparação, de planejamento, que a gente pode evoluir de alguma forma. É o que a gente pode chamar de empreendedor Pix, né? Aquele que quer uma ação instantânea, um recebimento, um retorno instantâneo daquilo que efetivamente está fazendo. Uma das principais características do empreendedor também é a perseverança, né? É pensar a médio e longo prazo e perseverar naquele sonho, naquele propósito, e efetivamente, se ele estiver fazendo da forma como deve ser feito, se ele estiver comprometido com aquilo, obviamente, a médio e longo prazo, ele vai obter os frutos daquele investimento. Nicolas, eu costumo dar uma stalkeada nos meus convidados para saber o que ele está pensando, o que ele está fazendo nas redes sociais. E lá na bio da tua página no Instagram, tem a seguinte frase. Deixa eu ler aqui e fazer uma colinha para não cometer o erro de pagar de errar. Só quem toma um sonho como sua forma de viver pode desvendar o segredo de ser feliz. Eu, particularmente, acredito que essa frase ela tem muito a ver com a questão do administrar, do empreendedorismo, né? Já que ela trata de questões como sonho, como felicidade, como viver do ponto de vista de dedicação dentro daquele propósito, dentro daquele sonho. Então, eu acho que ela tem muito a ver com essa questão, com esse ato de empreender. Só que, em paralelo, eu também entendo que essa trajetória do empreendedor nem sempre são só flores, ou seja, nunca é só flores, né? Eles se deparam com situações como essa que a gente acabou de discutir, algumas delas, e perseverar é importante, ter o objetivo é importante, ter o foco é importante para que efetivamente ele venha a realizar aquilo que ele definiu como propósito. Dentro da tua experiência, dessas habilidades que você buscou, e como empreendedor, como administrador, o que é que Michelangelo sugeriria para quem está assistindo a gente agora, para tentar se livrar dessas adversidades, atender às regras do jogo, que a gente sabe que empreender no Brasil hoje, do ponto de vista de burocracia, é algo extremamente complexo, e conseguir o objetivo final, atingir o sonho e alcançar a felicidade, digamos assim. Cara, sonho na minha concepção, é o que fica no campo das ideias, mas a gente pode trazer os sonhos para uma realidade sua. De forma inicial, a gente tem que colocar na cabeça sempre que nem tudo é fácil, né? E quando você se apaixona, ou você ama o que você faz, ou o processo que você faz, se torna mais fácil. Então, o que eu posso dizer para as pessoas é o seguinte, cara, busque fazer algo que lhes satisfaz de alguma forma. Busque fazer. Porque quando você entra para fazer alguma coisa que você não está afim, que você não quer, cara, qualquer motivo vai fazer com que você desista no meio do caminho.
qualquer motivo vai fazer com que você pare. Então é isso, cara. Compra uma ideia, gosta dela, é isso que eu vou querer. Pronto. Definiu, planeja, se planeja. Ó, o que é que eu preciso fazer para que, por exemplo, se 6 meses do meu novo negócio ou da minha nova oportunidade não estiver fluindo da forma como eu queira que flua, o que é que eu posso fazer? Qual alternativa eu posso buscar? Tem o entendimento. Eu falo 6 meses porque a gente sabe que a renda brasileira é complexa, é complicada e está tudo muito mais caro, tudo, né, muito burocrático. Mas o ideal seria um ano, né, que a gente fala daquela situação de você se garantir por um ano. Se você se garantir por um ano, massa. Conseguiu, se garantiu por um ano, viu, porque quando você entra no mercado e você vê o que está acontecendo, você entende o que se passa, cara. Qual a necessidade? Qual a necessidade? Eu passei um ano, eu tô vendo. Cara, vão chegar pessoas, vão chegar distribuidores, chegam várias coisas. E você vai ver o que a sociedade precisa, o seu meio precisa. Quando você começa a identificar isso, você até pode mudar no meio do caminho o que você faz. Você pode mudar. Ou você pode adequar, porque você gosta muito de fazer uma coisa, você adequa o que você gosta de fazer com algo novo. E a partir disso, sim. A partir disso, você começa a construir, você começa a se qualificar, buscando sempre conhecimento, que é fundamental, cara. Fundamental buscar o que há de novo, escutar outras ideias. Eu tenho até uma colega que eu sempre converso com ela sobre direito, cara. Eu paguei direito na faculdade, a parte de direito administrativo. Eu não tenho, assim, nunca foi minha área. A parte de direito sempre tive dificuldade, sempre gostei de número e da parte prática. De direito, não. Mas o que eu posso ver, o que eu posso entender da parte jurídica, de alguma forma, que eu possa, minimamente, saber o que está acontecendo, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou procurar, eu vou perguntar, porque eu tenho que entender o que acontece em todos os parâmetros de uma empresa, pô. Eu tenho que saber de tudo o que acontece. Sabendo o que acontece em todos os processos, aí sim, eu vou conseguir estabilidade. Depois que eu consigo estabilidade e vejo como está fluindo o negócio, eu vou buscar novas alternativas para o crescimento dele. Hoje aqui, por exemplo, eu comecei com uma papelaria só papéis no início. Hoje a gente tem uma variedade de coisas que a gente foi vendo que a região aqui precisava. Quando eu abri uma papelaria, eu busquei na papelaria algo que eu, como consumidor, sentia falta na região onde existe. Eu busquei isso. Após eu ver a necessidade, realizei. Comecei a papelaria só papéis. Hoje a gente vende na papelaria, além de papéis, vende equipamento eletrônico, vende bolsas, vende o que você imaginar. A gente vai buscando o que o mercado vai mostrando a você que está necessitando. Entendeu? E assim, a partir disso, deu certo, vai crescendo, controlando sempre, diferenciando gasto pessoal e gasto da empresa. É fundamental ter essa, né? Tem que princípio dividir. da entidade, a contabilidade chama isso de princípio da entidade. Porque senão é aquela torneirinha, né, cara? É aquela torneirinha lá. Você está entrando 1.000, eu gastando 1.200, uma hora vai pesar. Uma hora vai pesar. Desse 1.000 que está entrando, você tem que estar atento na pessoa que você está pagando, você tem que estar atento no que está entrando, no que está saindo, no que deve ser comprado, no que deve. É tudo isso, cara. Né? No começo, a gente tem que pensar no início mesmo. No início aqui, a gente faz o que tem que fazer. A gente vai limpar a chama, a gente vai limpar o vidro. No começo é isso, cara. No começo, eu não posso abrir uma empresa hoje, de uma forma inicial, sem saber de quase nada. Eu vou abrir uma empresa e eu só vou trabalhar sentado. Se você pensar que você vai trabalhar sentado o tempo inteiro, pode ter certeza que a tendência que dê errado é grande. Pode só ser que dê certo, mas a tendência que dê errado, porque você vai gastar muito, você não vai ter experiência no que fazer quando acontecer uma adversidade, né? Então é isso. Depois que tem a estabilidade, que você consegue crescer, e o negócio número 1 que você faz, ele está tendo rendimento, ele está conseguindo pagar pessoal, ele está conseguindo pagar o que é fixo, o que vem de variável também consegue, você já vai pensando
em alternativas para novas aquisições. E isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Agora sim, é nunca esquecer de trabalhar, cara. É trabalho, trabalho, trabalho. Você vai trabalhar incessantemente, viu? Porque assim, quando você trabalha para alguém, você normalmente trabalha segunda a sexta, segunda a sábado, você tem um horário para chegar, um horário para sair. Quando você trabalha para você de forma inicial, você tem que fazer tudo. Você pensa naquilo o tempo inteiro. A partir da evolução do negócio, aí sim, você consegue deixar as posições das pessoas, você vai conseguindo sair um pouco mais do que você tinha iniciado e consegue fluir normalmente aí. Mas a vida é essa, velho. A vida é você buscar alternativa, é você não desistir quando algo de... Tem um momento que vai acontecer alguma coisa de errado, cara. Alguma coisa de errado vai acontecer, mas isso não pode ser maior que o seu desejo de alcançar os seus objetivos. Exatamente. Você falou uma coisa interessante, assim, trabalhar no que gosta, ainda ganhar dinheiro com isso, é para poucos, na verdade. É A um gente pode privilégio. pegar aí e pensar. Mas é impossível? Não. Só Não. que para que esse impossível passe a ser possível e seja realizável, vai ter que haver planejamento, como você colocou. Lá atrás, quando o Michelangelo definiu ou visualizou que não seria possível conciliar a arbitragem com um CLT, por exemplo, ou seja, ser contratado dentro da perspectiva de CLT, ele desistiu de arbitragem? Não. Ele desistiu necessariamente de CLT? Não. Ele repensou o processo e buscou alternativas para que, efetivamente, ele não desistisse, por exemplo, do sonho dele de desenvolver essa questão da arbitragem, mas, em contrapartida, também não abrir mão de recursos, porque a gente sabe que o sonho, como você colocou muito bem, no mundo das ideias, é muito bonito, né? Mas quando os boletos chegam, alguém tem que dar conta, efetivamente, daquilo. Então, ter o planejamento, ter uma meta, não, eu vou passar mais 6 meses nesse emprego que não é o meu objetivo, que eu não gosto tanto, mas eu tenho a intenção de levantar um recurso ou de me destabilizar para que eu possa, de fato, me jogar. Ninguém está dizendo aqui para você jogar para cima o seu emprego, já empreender, porque efetivamente isso não é planejar. Isso é agir pelo ímpeto. Né? Isso, no final das contas, como você também colocou muito bem, isso tende a não dar certo, porque em algum momento você pode se perder nesse respectivo processo. E aí é importante que no início o empreendedor ele vai jogar em todas as posições, né? Ele é o cara que bate o escanteio e que corre para a área para fazer o fazer gol. o gol. Porque Justamente. seja por uma limitação financeira, seja por uma limitação de não conseguir buscar pessoas que possam lhe auxiliar, ele acaba se envolvendo, entendendo de todo o processo que faz parte da sua empresa. Mas você mencionou uma questão importante. Em algum momento ele tem que girar a chave. Se efetivamente ele evoluiu, em algum momento ele tem que ir se afastando aos poucos da operação e começando a colocar pessoas e delegar atribuições a essas pessoas para que ele possa evoluir. De que forma? Buscando novos conceitos, novos conhecimentos, pensando mais de forma estratégica o negócio para que esse operacional ele seja realizado por outras pessoas que também serão capacitadas e que vão dar conta daquilo que efetivamente precisa ser feito. Michelangelo, a palavra que resume hoje o nosso encontro é gratidão. Obrigado pela tua disponibilidade de tempo. Obrigado por todo o conhecimento. Eu não sei se o pessoal percebeu, mas à medida que você vinha falando, eu vinha aqui processando. Eu não sei nem se eu consegui comentar tudo que efetivamente você trouxe para a gente. E foram várias ideias, vários conteúdos, vários insights. Então, é gratidão. Agradeço mais uma vez a tua participação. Cara, assim, eu acredito que foi legal, até para a analogia que tu fez no final, que eu acho que consegue resumir tudo isso que a gente conversou hoje. Se você bater o escanteio e ir para a área para cabecear e fazer o gol. Eu acho que essa analogia foi, assim, entre futebol e a parte de administrar e empreender foi, assim, conseguiu, em poucas palavras, traduzir o que a gente conversou hoje. E é isso. Sou por isso, cara. Eu gostei, gostei. O que eu posso falar, mais uma vez, pessoal, não desistir, ter fé, que é fundamental ter fé no que você quiser ter fé, ter um sonho, mas você conseguir traduzir esse sonho em realidade, não só sonhar, porque sonhar é só parar ali, vou dormir, vou sonhar. Mas como é esse teu sonho? Tenha um sonho e realize o sonho.
Não esquecer. Você ser diferente na sociedade, cara. Tem que ser diferente. Ser diferente não é ser melhor que ninguém. Não é querer Exatamente. ser maior que ninguém. Mas ser diferente é entregar alguma coisa a alguém que seja, que fuja do que acontece normalmente. Entrega uma coisa diferente às pessoas. Seja diferente em relação a isso, né? E por último, se você conseguir fazer tudo o que você deseja na sua vida e ser feliz, pode ter certeza que você está sendo feliz e deixando as outras pessoas que estão próximas a você feliz também. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado pelo convite. É uma satisfação, foi uma satisfação muito grande. E mandar um abraço para Tiago, que intermediou desde o começo isso, o Tiago que é do Thiago, muito Janga, obrigado. Estava no meio ontem. que é árbitro também. Foi através dele que eu pude ter a oportunidade aí de conhecer vocês. E fico no aguardo do curso lá de declaração de imposto de Gostei. renda, que eu tenho muita vontade, é um conhecimento. Eu sei muito pouco sobre, eu sei muito pouco mesmo, sou muito leigo em relação a muitas coisas. E tenho, como eu estava falando antes, eu tenho vontade de tentar entender o que acontece cada vez mais, para não ser pego de surpresa em algum momento da vida. Perfeito. Então já temos um novo encontro marcado. E quem ministra esse curso é essa pessoa que vos fala. Então a Aí gente tá já tem um certo. encontro marcado daqui a uns meses. Michelangelo, muito obrigado, forte abraço e até Valeu, a amigo. próxima. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.